Olá, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Barbalho e eu quero trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Porque essa é a função da palavra de Deus, é para abençoar e não para amaldiçoar. Jesus disse que aqueles que vêm até Ele, de modo nenhum, será lançado fora. Então, se você está me assistindo agora, você pode ter certeza que foi Jesus que trouxe você na presença dele para você ouvir essa palavra. Deus quer que você ouça a palavra dele, porque é através da palavra dele que você é abençoado. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque infelizmente a palavra de Deus está sendo muito, como é que eu posso dizer? Muito misturado com outras coisas. As doutrinas estão muito misturadas. E Jesus falou assim, ó, se conheceres a verdade, essa verdade vos libertará. E era sobre isso que eu queria falar com você. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, olha, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E diz assim, ó, lá no versículo 1, diz assim, ó, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Olha só, Paulo e Barnabé, eles entraram numa sinagoga judaica. E eles falaram de tal modo que os judeus, alguns judeus passaram a crer. Agora preste atenção. O que é uma sinagoga judaica? A sinagoga judaica, sinagoga é a igreja. A igreja judaica, a igreja dos judeus, eles estão baseados na lei de Moisés, nos 10 mandamentos. Só que Paulo falou algo para eles que alguns creram e outros não creram. E deu até uma confusão lá. Uns judeus acreditaram no que Paulo falou e outros não acreditaram no que Paulo falou. Então, obviamente, o que Paulo pregou não foram os 10 mandamentos. Você está compreendendo? Não é os 10 mandamentos. A pregação do evangelho não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a base da igreja judaica, a igreja de Moisés, a lei de Deus, a lei de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. E era essa graça e essa verdade que Paulo falava. Olha aqui o que está escrito no versículo 3. Atos capítulo 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Essa é a palavra do Senhor, é o evangelho de Cristo, é a graça, não é a lei. O problema com a igreja hoje é que está misturada a lei com a graça. Aí você perde as duas coisas. Quando se mistura a lei e a graça, você nem tem a lei e nem tem graça. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus. Quem é maior? Jesus ou Moisés? É claro que é Jesus. Jesus é o Filho de Deus e permanece para sempre. Moisés é o servo. E o servo, diz a Bíblia, que não permanece para sempre na casa. O filho é herdeiro de todas as coisas. O servo não herda nada. Então a lei ela produz servos, bons servos. O servo é aquele que tem que trabalhar para receber um salário. O que trabalha, recebe salário. O que não trabalha, diz a Bíblia, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Então isso é graça. Então quando você mistura a lei e a graça, você nem tem a lei e nem tem a graça. Na lei você tem que fazer para receber.
Na graça, Jesus disse, de graça recebestes e de graça dai. Então, olha o que a graça de Deus produz. Quando eles entraram lá e falaram da graça, eu não vou ler o texto todo, mas diz assim, versículo 8, a cura de um paralítico. A graça produz isso, a graça produz cura para o corpo, para a alma, para tudo. Produz milagre. Diz assim, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Olha só, Paulo e Barnabé ficaram ali alguns dias falando da graça, somente da graça. A igreja judaica já estava ali há 1500 anos, né, que a lei de Moisés, não sei quantos anos tinha aquela igreja ali, mas a lei de Moisés ela foi dada 1500 anos antes de Cristo e nunca produziu um milagre. Mas quando Paulo chegou falando da graça, tinha um homem paralítico de nascença que nunca pôde andar. E o que aconteceu? Versículo 9. Olha o versículo 9. Esse homem ouviu falar Paulo. O que foi que Paulo falou para esse homem? Que ele ouviu. Paulo estava falando da graça, Paulo estava falando do evangelho. Paulo estava falando do que Cristo fez, que ele perdoou os seus pecados e que ele tomou sobre si as suas doenças e as suas enfermidades. Isso é o evangelho, não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Aí as pessoas até falam de Cristo, mas colocam os mandamentos juntos. Todo mundo, principalmente aqui no Brasil, todo mundo conhece os 10, ou já ouviu falar dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos é uma coisa, o evangelho de Cristo é outra coisa. Os 10 mandamentos foram dados por judeus, não foi para os cristãos. Os cristãos é graça e verdade. Ele tomou sobre si os seus pecados, as suas doenças, suas enfermidades, levou sobre si. E pelas suas feridas você foi curado e abençoado e amado por ele e aceito. Porque antes, um pecador não poderia se aproximar de Deus porque a lei não perdoa pecados. Mas agora que Jesus perdoou os seus pecados, você pode se aproximar de Deus. Todos nós podemos, através da fé. Porque os nossos pecados foram perdoados, a gente se aproxima de Deus e recebe graça, recebe cura, recebe saúde, recebe as bênçãos de Deus. E esse homem ouviu o que Paulo falou. E diz assim, ouviu o que Paulo falou, versículo 9, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Então esse homem, ele ouviu o que Paulo falou, mas você repara que tinha uma multidão de pessoas ali, mas aquele homem acreditou no que Paulo falou. E quando Paulo olhou para ele, viu que ele possuía fé para ser curado. Então essa é a condição da nova aliança. Na antiga aliança você tinha que cumprir os 10 mandamentos. E você não conseguiu, eu não consegui, ninguém conseguiu. Na nova aliança, a única condição que Deus olha para você e ele procura é fé para ser curado, se você estiver precisando da cura, fé para prosperar, ou seja, tudo é pela fé. Se Deus olhar para você e ele vê fé no seu coração para ser curado, você vai ser curado. E a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra. Então, quando você ouve a palavra e você acredita na palavra, e Deus vê a fé, o milagre acontece instantaneamente. Quando Paulo olhou para aquele homem, vendo que ele possuía fé para ser curado, versículo 10 disse em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. E quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua icônica, dizendo os deuses, e aí queriam idolatrar os apóstolos. E depois deu uma confusão danada, porque eles estavam querendo atribuir aquele milagre a Paulo. E Paulo rasgou as roupas e falou, eu não fiz milagre nenhum, eu sou homem igual vocês. Esse milagre aconteceu por causa da pregação da palavra, da graça. É assim que Deus confirma a palavra da sua graça. Então, se você acredita na palavra da graça de Deus e você tiver fé,
para ser curado, se Deus vê a fé no seu coração, você pode ser curado instantaneamente de uma enfermidade. Aquele homem era paralítico de nascença. Então é isso que a palavra da graça produz, fé no seu coração. Amém? Então Deus quer que você tenha fé nele, em Jesus. Deus quer que você acredite que Jesus perdoou os seus pecados e curou as suas doenças e enfermidades. E que todas as bênçãos que você precisa, elas virão e alcançarão a sua vida através da fé no nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Assim como Paulo orou para aquele homem. Na verdade, Paulo nem fez uma oração. Paulo só olhou para ele e falou assim, pode se levantar que você já está curado. E o homem se levantou e andou. Amém? Então vamos orar? Vamos orar comigo em nome de Jesus? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome daquele que nos ama e que nos amou, em nome daquele que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças e as nossas enfermidades. Meu Deus, o Senhor tomou sobre si toda doença, toda enfermidade, todo pecado. E por isso eu peço que o Senhor, meu Pai, tire da vida de sobre essa pessoa que me assiste agora, essa pessoa que tem fé. Talvez ela não tenha muito entendimento da palavra, mas ela tenha fé. E a fé é necessária para que o Senhor a cure, meu Deus. E eu peço que o Senhor toque no coração dela, no corpo, na alma, no espírito, na mente, no consciente e no inconsciente. E no nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia toda doença, toda enfermidade, toda maldição, vá embora da sua vida. E diante do Senhor eu declaro saúde para o seu corpo, prosperidade na sua vida, a bênção do Senhor Jesus que enriquece e não acrescenta dores, alcance a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus caminhos, no nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no seu coração diga amém, diga eu recebo. Amém? E você vai ver que coisas boas virão e alcançarão a sua vida e a sua família. Tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.